Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Azaf, sejam bem-vindos a mais um Drop. Bom, o tema de hoje é algo bem simples, mas extremamente prático em nossas vidas, que é tempo. Simplesmente isso, o tempo. Há um tempo certo para todas as coisas, assim diz a palavra do Senhor, não é mesmo? Hoje nós vivemos na era do imediato. Se a gente quer comer alguma coisa, a gente abre o aplicativo e pede. Com 40 minutos, no máximo uma hora, já chega na nossa casa. Se a gente quer escutar uma música, a gente dá o play no Spotify, escolhe a música que a gente quiser, ouve a palavra que a gente quiser no YouTube, assiste o filme que a gente quiser na Netflix e é uma geração muito imediatista. O que nós queremos, nós adquirimos. Se nós podemos, nós compramos. E acaba gerando um certo imediatismo e uma certa ansiedade dentro de nós. Não é à toa que nessa geração, de um tempo para cá, tem tido mais casos de ansiedade, mais casos de depressão, por esse fato de o mundo estar sempre muito acelerado. E esperar virou um sinônimo de frustração. Se eu não aguento esperar, eu me frustro. Se eu não consigo aquilo na hora que eu quero, na hora que eu preciso, eu me frustro. Eu fico triste e nada dá certo, minha vida é ruim e tal, e acaba gerando vários transtornos sem necessidade, pelo simples fato de eu não saber esperar. A espera virou sinônimo de frustração. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, ao longo da Bíblia, nós vemos o Senhor tratando e ensinando os filhos de Deus, nós como filhos de Deus, a esperar o tempo certo para todas as coisas, a esperar o momento certo para agir, o momento certo para fazer. E assim as coisas foram acontecendo. A história foi sendo contada através do tempo, através da espera, através de momentos específicos aonde Deus agiu. E não foi diferente quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos, não é mesmo? Assim que ele ressuscitou, logo depois da Páscoa, ele subiu aos céus e falou, olha, eu estou subindo e estou deixando aí, e vou deixar com vocês alguém da mesma natureza que eu. Que no caso era o Espírito Santo, que eles não conheciam, não sabiam quem era, mas Deus havia prometido. Só que, por mais que o Senhor havia prometido, ele fez uma promessa de fato, era necessário um tempo. E ele pediu para os discípulos permanecerem em Jerusalém, porque era ali que a promessa iria se cumprir. Lá em Atos 1, verso 8, diz o seguinte, mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então aqui eu já queria deixar o meu primeiro ponto, que é, a promessa ela existe, mas ela exige uma espera. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então Deus, ele faz promessas, ele nos entrega propósitos, ele nos entrega um projeto, ele nos promete coisas, mas nada do que ele promete se cumpre no nosso tempo, no nosso momento, mas sim no tempo dele. Então a promessa existe. Às vezes você recebeu uma promessa de Deus, recebeu uma palavra de Deus e de fato isso existe, mas não vai se cumprir no seu tempo, não vai se cumprir no momento que você acha que deve se cumprir. E muitas das vezes nós ficamos nos enganando, tentando levar na nossa própria força algo que é no tempo de Deus. Se Deus te prometeu um casamento, Ele vai te dar um casamento. Se Ele te prometeu um carro, uma casa, uma amizade, uma cura, Ele vai fazer, mas é no tempo dele. A gente tem que ter maturidade para saber esperar esse tempo. Lembra lá de Abraão e Sara, lá em Gênesis? Deus prometeu que eles seriam pais, só não falou quando. Então, depois de muitos anos, mesmo alguns duvidando, Deus concebeu um filho, a Sara e a Abraão. Então, assim, nós vemos claramente que não é no nosso tempo. E é muito difícil a gente entender o tempo da espera. E muitas vezes, por não saber esperar, nós desistimos da promessa, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que já é nosso, e tentamos insistir e colocar em prática o nosso plano, a nossa força, o nosso prazer no nosso tempo. Lá em Atos mesmo, os discípulos poderiam ter saído, poderiam ter se frustrado, poderiam não ter permanecido em Jerusalém, mas eles escolheram permanecer ali, porque era ali que a promessa iria se cumprir. Era naquele lugar, naquela posição, daquele modo, naquele tempo, que a promessa iria se cumprir. A descida do Espírito Santo. Então anota aí, quem sai antes do tempo perde o derramar.
Se você sai antes do tempo, daquele lugar, daquela posição que Deus te prometeu entregar algo, você perde o derramar. E meu segundo ponto, a partir daí nós abortamos promessas quando não entendemos o processo. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A ansiedade pode nos fazer abandonar relacionamentos, ministérios, sonhos que Deus planejou. A sua ansiedade, a nossa ansiedade, pode nos fazer desistir dos nossos projetos e abortar aquilo que Deus já planejou. Pensa como se fosse uma grávida aí de 4 meses. Uma pessoa está grávida de 4 meses, você fala com ela: você está ansioso para você ver seu filho? Ela vai dizer que sim, claro que sim. Mas se você falar com ela: vamos ali então agora no hospital para o médico poder tirar o seu filho agora e você poder ver ele, tocar nele, sentir ele, ela vai dizer que não quer fazer isso. Por quê? Ela entende que por mais que ela esteja ansiosa, por mais que ela esteja desejando ver o seu filho, ela precisa desse tempo de 9 meses. Esse tempo é o processo que aquilo vai ser gerado. É o processo que a promessa vai ser gerada. É o processo que nós seremos preparados para tocar, para sentir e para usufruir daquilo que já é nosso por direito. Então, muitas vezes, a nossa pressa nos faz abortar as promessas que Deus tem para nós. Então, cabe a nós ter essa maturidade. E maturidade também de entender que cada promessa de Deus, ela tem um propósito. Às vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos prometeu e geramos uma expectativa em cima daquilo que nós entendemos da determinada situação. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Às vezes Deus te prometeu uma casa, um filho, uma faculdade, você acha que a casa vai ser para você morar, mas às vezes Deus está levantando a sua casa para ser um lugar de restauração. Você acha que os seus filhos, que a sua família vai ser só para te fazer feliz, mas às vezes vai ser para você se tornar referência na vida de alguém. Às vezes a sua faculdade vai ser para tocar lugares onde o Evangelho ainda não toca. Entende? Então tudo que Deus faz tem um propósito para Ele, porque Ele é o único Deus que vive para a glória do Filho, que vive para a glória dele mesmo, não para a nossa glória, não para o nosso prazer. Terceiro, o Espírito Santo nos ajuda a viver o tempo de espera. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência é um fruto do Espírito e é através do Espírito Santo agido em nós que nós vamos esperar esse tempo, esperar o processo de Deus para todas as coisas. E olha só que interessante essa frase: o Espírito não é só poder para pregar, é também a força para esperar, discernir e perseverar. O Espírito Santo nos acalma, nos consola, nos prepara, nos faz gerar aquilo de todo o coração. Entende? Então é só através dele que você vai conseguir esperar e permanecer no lugar certo. Então quando nós oramos: vem Espírito, me acalma, me consola, estamos dizendo: me ensine a esperar, me ensine a descansar, me ensine a repousar naquilo que o Senhor tem para mim. E no tempo certo vai acontecer. Quando nós menos esperarmos, vai acontecer. Assim também foi com os discípulos. Estavam reunidos naquele mesmo lugar, clamando, orando, intercedendo, e quando eles menos esperaram, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre eles. Quarto e último, não é perda de tempo quando está no centro da vontade de Deus. Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar em Deus não é um fardo. Esperar em Deus não é um atraso. Esperar em Deus é sim acreditar num processo para todas as coisas. Não é ficar parado, mas sim estar firme em fé e em obediência. Porque Ele prometeu, Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porém no tempo dEle. E cabe a nós darmos ali os nossos passos, nossos pequenos passos rumo à nossa promessa. Porque se eu apenas ficar parado, falar: Deus me prometeu, então Ele vai fazer. Aí eu sento, fico lá largado, não preocupo com nada, não faço nada para alcançar a promessa que o Senhor tem para mim. Não, tem que perseverar, tem que continuar buscando a revelação, gerar a promessa, gerar esse processo para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para você.
Então, se Deus vai te colocar num lugar alto, você tem que ir subir nos degraus ali para poder chegar na promessa, para poder chegar ao ponto que Deus vai te entregar a promessa. Então, enquanto você espera, adore. Enquanto você espera, sirva na sua igreja, sirva no seu ministério. Enquanto você espera, permaneça firme e creia de que vai acontecer. Tenha fé de que vai acontecer no tempo certo. Cresça no seu íntimo, cresça no seu secreto, cresça gerando isso, sabe? No processo. Por quê? A felicidade, ela não é um ponto final. A felicidade é o processo, o caminho que você percorre. Felicidade como um ponto final é uma ilusão. Nós vamos ter uma felicidade como ponto final quando a gente chegar na glória com o Pai. Mas enquanto nós estamos aqui, Ele nos dá felicidade no caminho e no processo em que nós esperamos as promessas dEle para nós. Então, antes de finalizar, eu queria deixar essa reflexão. Quantas promessas você já tentou desistir por achar que estava demorando? O Espírito Santo é o maior companheiro no tempo da espera. Olhe sempre para o Espírito, clame sempre pelo Espírito e descanse, porque é nele que você vai encontrar a verdadeira felicidade e saber esperar o tempo certo de todas as coisas. Então guarde sempre isso. O tempo de Deus, ele não te atrasa, mas ele te prepara. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, tenha te alcançado de alguma forma. Compartilhe com outras pessoas para que alcance ainda mais. Deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal para estar recebendo mais palavras abençoadas como essa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.